Distâncias no sistema solar. Imagina que pretendes medir o lado de um quadrado num exercício de matemática. Como podes fazer? Provavelmente irás utilizar uma régua e apresentarás um resultado em que a unidade é o centímetro. Imagina agora que pretendes medir a distância, por exemplo, da Ericeira até Mafra. Não num mapa, mas ao longo da estrada. Embora não fosse completamente impossível de utilizar, uma régua já não será o material mais adequado. Até porque, nesta situação, o quilómetro será a unidade mais adequada para expressar a distância à Mafra, que é de 10,1 km. Claro que podemos medir a distância em centímetros, mas o número apresentado fica muito grande e torna-se muito difícil trabalhar com ele. Vamos agora pensar em medir a distância da Terra ao Sol. Ao contrário do que possas imaginar, esta distância já foi estimada no tempo da Grécia Antiga, assim como outras distâncias, como, por exemplo, da Terra até à Lua. A órbita da Terra em torno do Sol é elíptica, ou seja, a Terra não se encontra sempre à mesma distância do Sol. Atualmente já se conhece com rigor a distância da Terra ao Sol em cada ponto da sua órbita. Em média, essa distância corresponde a 150 milhões de quilómetros. Repara por quantos algarismos é composto este número. 150 milhões de quilómetros. Como este número é muito grande e difícil de trabalhar, os cientistas criaram uma unidade da qual poderás nunca ter ouvido falar: a unidade astronómica. Mas, então o que é uma unidade astronómica? Uma unidade astronómica corresponde à distância média da Terra ao Sol, ou seja, 150 milhões de quilómetros. Por exemplo, quando dizemos que a distância de Júpiter ao Sol é de 6 unidades astronómicas, queremos dizer que essa distância é 6 vezes maior do que a distância média da Terra ao Sol. Mas, e se quisermos calcular essa distância em quilómetros? Bem, podemos usar uma simples proporção. Se uma unidade astronómica corresponde a 150 milhões de quilómetros, então 6 unidades astronómicas corresponderão a x. Facilmente calculamos a x utilizando as regras da matemática. E se tivermos uma distância em quilómetros que queiramos apresentar em unidades astronómicas? Por exemplo, do Sol a Vênus. Neste caso, sabemos que o valor em unidades astronómicas será inferior a 1, pois o Sol está mais próximo de Vênus do que da Terra. Ora, se uma unidade astronómica corresponde a 150 milhões de quilómetros, então 108 milhões de quilómetros irão corresponder a 0,7 unidades astronómicas. Podemos então compreender que a unidade astronómica e o quilómetro são duas unidades utilizadas na medição de distâncias. Podemos facilmente converter um valor de unidade astronómica para quilómetro multiplicando por 150 milhões. Para obter em unidade astronómica um valor que se encontra em quilómetro, basta fazer o cálculo inverso, ou seja, a divisão. No próximo vídeo, iremos ver qual a maneira mais adequada de apresentar distâncias ainda maiores, como por exemplo até outras estrelas ou galáxias.